um vídeo de história e hoje nós vamos falar sobre o Brasil República. Você vai utilizar o seu livro didático das páginas 89 a 91 e também o livro de reforço na página 190. Vamos iniciar a leitura? Durante 67 anos, o Brasil viveu um regime de monarquia, com os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Na monarquia, o trono passa de pai para filho, ou seja, quando o rei sai, seu herdeiro, o filho ou a filha, primogênito, por direito de hierarquia, assume o trono. O que é primogênito, tia? É o primeiro, né? É o filho mais velho. O primeiro filho é o que herda o trono no regime de monarquia. Assim, a herdeira do império deveria ser a princesa Isabel, não fosse o fato da proclamação da República. Então, no regime da monarquia, e durante 67 anos, o nosso Brasil viveu esse regime. O primeiro imperador aqui, Dom Pedro I, sucessor dele, né? O filho, Dom Pedro II, e aqui seria a princesa Isabel, a que herdaria o trono de Dom Pedro II. Mas não chegou a ser porque houve antes disso a proclamação da República. Grande parte do povo estava descontente com os últimos anos do Segundo Império e achavam prejudicial para o Brasil a concentração do poder nas mãos do imperador e viam como solução para o nosso país uma república. Isso contribuiu para o movimento republicano que se alastrou em todo o território nacional contra a monarquia. O movimento não parava de crescer. No dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação, hoje Praça da República, no Rio de Janeiro, cercando o quartel-general onde estavam reunidos os ministros do imperador Dom Pedro II. Marechal Deodoro da Fonseca, tendo como colaborador e articulador da campanha republicana Benjamin Constant, junto a Rui Barbosa e Quintino Bocaiúva, fazia parte do Partido Republicano. Deodoro, depois do imperador, proclamou a República e convocou uma Assembleia Constituinte. Assumiu o governo provisório, sendo assim o nosso primeiro presidente. A proclamação da República foi uma decisão militar, sem nenhuma participação do povo. De imediato, como representante máximo da República, Deodoro assinou a medida que decretava a expulsão do nosso país de toda a família real. Dom Pedro II deixou o território brasileiro 2 dias depois da proclamação da República. Quem elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente da República foi o Congresso. Seu vice-presidente era outro marechal, Floriano Peixoto, que depois foi eleito segundo presidente do Brasil. E aí no seu livro você tem a imagem, né, de Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente da nossa República. Foi redigida uma nova Constituição para o Brasil, na qual se instituía como forma de governo a República. Essa Constituição ela foi chamada de a Carta Magna. A Carta Magna, Constituição, é o documento de base que norteia todos os princípios de uma nação. O período conhecido como República é dividido da seguinte maneira: República da Espada, que durou de 1889 a 1894, a República Velha, que foi de 1894 a 1930, a República do Café com Leite. A República de 1930 a 1945, período Vargas. É o período que o Brasil teve como presidente Getúlio Vargas. De 1945 a 1964, República Populista.
De 1964 a 1985, a ditadura militar. Nova República, de 1985 até os dias atuais. Quando o presidente governa por meio de uma ditadura, a liberdade dos cidadãos é bastante limitada. Geralmente não há eleições e as manifestações são proibidas. As ditaduras são violentas, perseguem as pessoas com exílio, prisão e às vezes tortura e morte. Então nós já vimos como deu-se, a república em nosso país. O povo brasileiro não estava mais satisfeito com o regime da monarquia, onde quem governava o país era a família real portuguesa, Dom Pedro I, posteriormente Dom Pedro II, e quem viria a assumir o trono seria a princesa Isabel, que foi quem assinou a lei que libertou os escravos. Lembram que a gente viu? Falou sobre ela no vídeo anterior. Então, com a proclamação da República, que era um movimento que já vinha assim, sendo trabalhado, os ativistas eles não estavam satisfeitos com a monarquia. Então, aí houve o primeiro presidente, que foi Marechal Deodoro da Fonseca, e aí a família real portuguesa teve que deixar as terras brasileiras. Nós agora vamos iniciar o nosso exercício. Você vai fazer novamente a leitura de todo o conteúdo. No primeiro quesito, aí na página 91, assinale a alternativa correta. Durante 60 anos, o Brasil viveu um regime de monarquia. Na monarquia, o trono passa de pai para filho. A herdeira do império deveria ser a princesa Carlota Joaquina. Veja bem, foi apenas durante 60 anos que o Brasil viveu um regime de monarquia. Na monarquia, o trono passa de pai para filho, que é, no caso, o primogênito. A herdeira do império deveria ser a princesa Carlota Joaquina. Segundo, usando as palavras abaixo, explique como se deu a proclamação da República. Então, aí você tem, na primeira linha, Marechal Deodoro da Fonseca. Segundo, 15 de novembro de 1889, Praça da Aclamação, proclamou a República, Forças Armadas e Assembleia Constituinte. Com essas informações, você vai aí organizar um pequeno texto e explicar nas linhas abaixo como se deu a proclamação da República no Brasil. Visto que você já viu o conteúdo, já fez a leitura, então você já conhece aí a ordem dos fatos. Vai apenas organizar e escrever. Terceiro, que medidas sofreram os membros da família real? O que foi que aconteceu com a família real após a proclamação da República no Brasil? Quarto, o que significa Carta Magna e qual é o seu valor para a República? Quinto, quais são as consequências para o povo quando há uma ditadura? Sexto, releia o texto didático Brasil República e compare com a República de hoje. Depois comente com seus colegas em sala. Então, aí você vai ler esse texto novamente, que a gente acabou de ver, Brasil República, e vai comparar com os dias atuais e vai escrever uma resposta pessoal. Terminou aí a página 91, nós vamos para a página 190 no livro de reforço. Quanto tempo o Brasil passou sendo governado por monarcas? Segundo, quais foram os nossos monarcas? Quem governou o Brasil na época da monarquia? Terceiro, quem proclamou a República? Quarto, como é dividido o período conhecido como República? Nós vimos no conteúdo, que existem aí períodos. E aí você vai escrever o nome de cada república nos determinados períodos que está lá no seu conteúdo. Cite o nome de 3 participantes do movimento republicano. Sexto, leia as frases e complete a cruzadinha. Forma de governo em que o povo escolhe os seus representantes. Qual é a forma de governo que você, a população escolhe por quem quer ser governada? B. Nome dos 2 primeiros imperadores do Brasil. C.
Documento de base que norteia todos os princípios de uma nação. D. Aquele que proclamou a República. Na letra D, quem proclamou a República? Na C, como é o nome do documento que norteia os princípios de uma nação? O nome dos dois primeiros imperadores, na B, e na letrinha A, a forma de governo, onde a nação escolhe por quem quer ser governada. Concluindo aí, na página 190, a atividade para esse vídeo. Veja bem, faça a leitura de todo o conteúdo, né? Brasil, República, resolva aí a sua atividade e envie para mim. Se tiver alguma pergunta, pode enviar, que ele vai esclarecer. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo a todos.